Olá, como estão? No programa de hoje, vamos contar a história de um jovem de 17 anos chamado Joe Brand. Joe Brand era estadunidense, ele tinha 17 anos quando, durante um passeio a cavalo, caiu desse animal e foi socorrido para um hospital em Fresno, no estado da Califórnia. Era o ano de 1937. Esse jovem, Joe Brand, ele, durante a sua internação, passou pelos exames médicos, né, teve uma concussão no diagnóstico e então começou o seu processo de repouso, observação e repouso em Fresno, na cidade de Fresno, na Califórnia. Durante essa recuperação, ele teve alguns sonhos ou visões, e eram sonhos incríveis, ou visões incríveis, que retratavam o que ele registrou em algumas cartas, o final dos tempos, ou pelo menos o final, né, por meio de um grande terremoto na Califórnia, em que o mar praticamente engolia toda a cidade, pelo menos 90% da cidade do estado da Califórnia, Estados Unidos. Então, no registro dessas visões ou sonhos, ele detalhava todo o processo do anterior ao terremoto e durante o evento em si. Como se trata de um texto longo, eu decidi fazer um programa dividido em duas partes. Então, no vídeo de hoje, a gente vai colocar a metade do texto, que ainda assim é longo, mas fica mais fácil entender e discutir aspectos ou partes do texto para, na segunda abordagem, no segundo vídeo do terremoto propriamente dito, colocado em detalhes, inclusive não apenas nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo, a gente então vai finalizar com uma crítica maior. Pois bem, no programa de hoje a gente vai se concentrar no processo do sonho, o início do sonho, das visões do Joe Brand acerca do terremoto no ambiente da Califórnia, né, do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Eu vou ler para vocês e aqui e acolá vou comentando alguns tópicos que a gente desenvolve para tornar a leitura mais dinâmica e mais crítica também, como é o objetivo do nosso programa. As visões de Joe Brand sobre o terremoto do fim dos tempos na Califórnia. Eu batizei assim o texto. Ele não batiza com nenhum título em especial. Eu decidi intitular as cartas ou visões do Joe Brand em função também do que é o nosso programa, né? O conceito do nosso programa no Infinitum, né? O dia do terremoto. Agora, abre aspas, Joe Brand falando. O dia do terremoto. Acordei no quarto do hospital com uma dor de cabeça terrível, como se o mundo inteiro estivesse girando dentro do meu cérebro. Lembro-me vagamente da queda do meu cavalo Black. Enquanto eu estava deitado ali, imagens começaram a se formar na minha mente. Imagens que se moviam com a velocidade de um raio, imagens que giravam, imagens que ficavam paradas. Eu parecia estar em outro mundo. Se era o futuro ou se era alguma terra antiga, eu não sabia dizer. A gente percebe desde o início aqui, na carta, na abertura da carta do Joe Brand, que ele não consegue se situar na dimensão temporal. E isso vai se repetir ao longo de sua narrativa. Então, lentamente, como a tela prateada dos talkies, mas com cor, cheio de som, pareceu-me encontrar-me em Los Angeles. Era Los Angeles, a cidade de Los Angeles, bem maior, muito maior. Os ônibus e carros de formas estranhas lotavam as ruas da cidade. Pensei na Hollywood Boulevard e encontrei-me lá, na Hollywood Boulevard. Ele imaginou o local e, de repente, estava lá. Se isso é verdade, não sei.
Mas havia muitos rapazes da minha idade com barbas e usando alguns deles brincos. Todas as moças usavam saias muito curtas e andavam desleixadas, movendo-se como numa dança. Reparem aqui que ele está narrando diferenças de tempo. O lugar é o mesmo, mas a diferença de tempo, os costumes, né? A vestimenta, o modo de comportar-se em público. Reparem que ele tem essa queda do cavalo Black em 1937. E, ao que parece, ele avançou no tempo em suas visões no processo de recuperação no hospital em Fresno, na Califórnia. Se isso é verdade, não sei, mas havia muitos rapazes da minha idade com barbas e usando alguns deles brincos. Todas as moças usavam saias muito curtas e andavam desleixadas, movendo-se como numa dança. Perguntei-me se conseguiria falar com elas e disse olá, mas elas não me ouviram nem me viram. Decidi que eu pareceria tão engraçado para elas como elas pareciam para mim. Tentei durante algum tempo esse tipo de andar louco, o modo dos jovens caminharem, no caso, num tempo adiante. Acho que é algo que eu tenho que aprender. Não consegui. Ele tentou imitar o modo desses jovens andarem. Notei que havia uma quietude no ar, uma espécie de imobilidade. Faltava alguma coisa, algo que deveria estar ali. Ele começa a ter uma desconfiança acerca daquele ambiente que ele estava vivenciando no seu sonho ou visão. No começo não conseguia entender. Não sabia o que era. Então entendi. Não havia pássaros. Eu escutei. Andei 2 quarteirões para o norte da Boulevard. Todas as casas, nenhum pássaro. Eu me perguntei o que tinha acontecido com eles. Eles tinham ido embora? Para onde? Novamente, eu podia ouvir o silêncio. Eu nunca tinha experimentado nada parecido. Eu escutei apenas o silêncio. Outra coisa que a gente deve levar em conta na narrativa do Joe Brand é que ele é morador da cidade. Ele não está falando de uma cidade estranha. Ele então tem vivência no ambiente, né, geográfico da cidade de Hollywood. Então eu sabia que algo iria acontecer. Eu me perguntei que ano era, em que ano estava. Certamente não era 1937. Eu vi um jornal na esquina com uma foto do presidente. Certamente não era o senhor Roosevelt. Ele era maior, mais pesado, orelhas grandes. Se não era 1937, eu me perguntei em que ano estava. Parecia 1969. Mas eu não tinha certeza. Meus olhos não estavam funcionando direito. Outra coisa importante a ser notada é que em 69 já tínhamos, né, o movimento hippie, tínhamos o movimento da contracultura no mundo, sobretudo nos Estados Unidos. E é possível que aqueles jovens, vamos colocar aqui entre aspas, esquisitos, que Joe Brand, olhava na sua visão, né, percebia, observava nas suas visões, esses jovens eram talvez hippies, né, caminhando nas ruas de Hollywood. No caso, aqui, Los Angeles. Né? Meus olhos não estavam funcionando direito. Alguém estava vindo, alguém em 1937. Novamente a questão do tempo e espaço. Parece que ele está num estado de suspensão. O Joe Brand parece não estar nem em 37, num hospital em Fresno, na Califórnia, tampouco está em Los Angeles, Hollywood, em 69. Reparem que ele está situado num ambiente, como se fosse um ambiente temporal em suspensão. Eu só posso lembrar desse termo para classificar essa sua situação esquisita em relação à questão de tempo e espaço, as dimensões de tempo e espaço. Alguém estava vindo, alguém em 37. Era aquela enfermeira gorda, pronta para tirar minha temperatura. Ele agora está se reportando à sua situação de internado, né, no hospital, em Fresno, na Califórnia. Eu acordei. Sonho louco.
há páginas aqui sobre um sonho semelhante ocorrendo em Los Angeles, e o sonho continuaria de onde o último sonho parou. Minha dor de cabeça está pior. É um milagre que eu não tenha morrido naquele cavalo, na queda do cavalo, né? E tive outro sonho louco em Hollywood. Aquelas pessoas, por que elas se vestem assim? Eu me pergunto. Eu me vi de volta no Boulevard, né? O Boulevard é uma espécie de avenida, né, em Hollywood. Eu estava esperando algo acontecer, algo grande iria acontecer e eu estaria lá. Então, nesse momento aqui, ele afirma ter acordado no hospital, né? E começa a pensar sobre a realidade e sentir que, na opinião dele, voltaria a vivenciar todo o processo do suposto sonho ou visão real, quem sabe. Eu olhei para o relógio perto daquele grande teatro. Eram 10 minutos para as 4. Algo grande iria acontecer, 4 da tarde no caso. Eu andei pela rua. No concreto da calçada, em frente a um teatro, havia nomes de estrelas de cinema, né? Atores, atrizes. Eu reconheci alguns deles. Os outros nomes eu nunca tinha ouvido. Eu estava ficando entediado. Eu queria voltar para o hospital em Fresno e queria ficar no Boulevard, mesmo que ninguém pudesse me ver. Ele continua andando no Boulevard, na avenida, mas ninguém percebe, ninguém entende que ele é uma pessoa daquele tempo, naquele lugar. Aquelas crianças malucas, crianças são os jovens, né? Os postos hippies, na minha opinião. Por que elas estão vestidas daquele jeito? Talvez seja alguma grande festa do Halloween, mas não parece Halloween. Era mais como se fosse o começo da primavera. Lá estava aquele som de novo, aquela falta de som, quietude, quietude, quietude. Essas pessoas não sabem que os pássaros foram para algum lugar? O silêncio está ficando cada vez maior. Eu sei que isso vai acontecer. Algo vai acontecer. Algo está acontecendo agora. Os pássaros, em geral, eles reagem preventivamente nos momentos anteriores aos terremotos. Isso a ciência comprova, isso é observado, inclusive há vídeos demonstrando isso. Talvez as ondas de sons, né, no subsolo, em função do movimento das placas tectônicas, provoquem alguma reação no modo de percepção sensorial, não é? Tempo e espaço dos pássaros, isto é, afetaria, no caso, o sistema de navegação dos pássaros. Então, eles se resguardam, eles não voam, eles simplesmente ficam parados em algum canto, observando, né, sentindo o movimento, a reação tectônica das placas tectônicas no subsolo. No caso, essa reação está provocando o seu resguardo em relação a movimentar-se. Com certeza, algo está acontecendo agora, né? Terminou aqui esse trechinho. Então ele diz, com certeza ela me acordou, a enfermeira. Sorrindo e sorrindo, aquela enfermeira gorda de novo. Imagina um jovem de 17 anos revoltado no hospital, xingando a enfermeira. Está na hora do seu leite, garoto. Ela me disse. Nossa, uma velha de 30 anos agindo como o pijama do gato. Isso deve ser um filme da época, não sei. Ele cita aqui. Da próxima vez, talvez ela traga chocolate quente. Agora vem o momento do acontecimento, como ele batiza aqui no texto. O texto é sempre dele aqui. Onde eu estive? Ou onde eu não estive? Eu fui até os confins da terra e voltei. Eu fui até o fim do mundo. Não sobrou nada, nem mesmo Fresno, a cidade. Embora eu esteja deitado aqui neste exato minuto. Se ao menos meus olhos ficassem um pouco mais claros para que eu pudesse escrever tudo isso, ninguém vai acreditar em mim, de qualquer forma. Estou voltando para aquele último momento no boulevard, na avenida. Uma doce garota passou, arrastando um garotinho, gêmeos eu acho, por cada mão. Sua saia estava levantada, bem alta, e ela tinha uma aparência cansada. Pensei por um minuto que poderia perguntar a ela sobre os pássaros, o que tinha acontecido com eles, e então lembrei
que ela não me viu. Seu cabelo estava todo desgrenhado, espalhado por toda a cabeça. Muitos deles pareciam assim, mas ela parecia tão cansada e como se estivesse arrependida de alguma coisa. Acho que ela estava arrependida antes de acontecer, porque certamente aconteceu. Havia um cheiro estranho. Não gosto, um cheiro de enxofre, ácido sulfúrico, um cheiro de morte. Por um minuto pensei que estava de volta às aulas de química. Quando olhei em volta, procurando pela garota, ela tinha sumido. Eu queria encontrá-la por algum motivo. Era como se eu soubesse que algo iria acontecer e eu pudesse ficar com ela para ajudá-la. Ela tinha sumido e eu andei meio quarteirão e então vi o relógio novamente. Meus olhos pareciam grudados naquele relógio. Eu não conseguia me mover, eu apenas esperei. Eram 5 minutos para as 4 horas de uma tarde ensolarada. Reparem, passaram 5 minutos. Eram 10 minutos, agora são 5. O terremoto, no caso, suposto, está próximo. Pensei que ficaria ali olhando para aquele relógio para sempre, esperando que algo acontecesse. Então, quando aconteceu, não foi nada. Aconteceu um terremoto, então. Reparem como ele narra aqui agora isso. Foi simplesmente nada. Não foi nem de longe tão forte quanto o terremoto que tivemos 2 anos atrás, no caso em 1935. Né? O chão tremeu, só um instante. As pessoas se entreolharam, surpresas. Então elas riram, eu ri também. Então era isso que eu estava esperando. Esse pequeno tremor engraçado. Não significou nada. Fiquei aliviado e fiquei desapontado. O que eu estava esperando? Comecei a subir a avenida, o boulevard, movendo minhas pernas como aqueles jovens. Como eles conseguem fazer isso? Nunca descobri. Senti como se o chão não fosse sólido sob mim. Eu sabia que estava sonhando e ainda assim não estava sonhando. Havia aquele cheiro de novo, vindo como do oceano. Eu estava chegando à loja Newsberries e vi o olhar nos rostos dos jovens. 2 delas estavam bem na minha frente, vindo em minha direção. Ambos os jovens tinham barbas. Uns usavam brincos. E uma das jovens me disse: "Vamos sair deste lugar, vamos voltar para o leste." Ele parecia assustado, um dos jovens. Era como se as calçadas estivessem tremendo, mas você não conseguia vê-las. Não com seus olhos, você não conseguia. Uma senhora tinha um cachorro, um cachorrinho branco, e ela parou e pareceu assustada, e o agarrou em seus braços e disse: "Vamos para casa, Frufru. Mamãe vai te levar para casa." Aquela pobre senhora, pendurada em seu cachorro, ficou assustada, realmente assustada. Reparem também que a questão do cheiro, do ácido enxofre, cheiro de enxofre, né? Na verdade, em alguns terremotos, o movimento das placas tectônicas libera gases que estão, né, no subsolo. Então, em muitos casos, quando a Terra, por assim dizer, racha, esse gás sobe. E, nesse sentido, podemos explicar por que ele está sentindo um cheiro de enxofre no ar, ou ácido sulfúrico, como ele citou aqui. Voltando ao texto. Lembrei-me da garota. Ela estava bem abaixo no quarteirão, provavelmente. Comecei a correr. Corri, e o chão continuou tremendo, mas eu não conseguia vê-la, não conseguia sentir o chão. Mas eu sabia que estava tremendo. Todos pareciam assustados. Eles pareciam terríveis. Uma jovem simplesmente sentou-se na calçada toda dobrada. Ela continuou dizendo: "Terremoto, é o terremoto", repetidamente. Mas eu não conseguia ver que algo estava diferente. Então, quando chegou, como chegou e como chegou, ele repete isso aqui de modo quase como um mantra. Como nada no mundo de Deus, como nada. Era o grito de uma sirene, longo e baixo, ou o grito de uma mulher que eu ouvi tendo um bebê quando eu era criança. Foi horrível. Era como se algum monstro estivesse empurrando as calçadas. Você sentia muito antes de ver, como se as calçadas não aguentassem mais. Olhei para os carros, eles buzinavam, mas não estavam assustados.
Eles apenas continuavam se movendo. Eles não pareciam saber ainda que algo estava acontecendo. Então, aquele carro branco, aquele carro do tamanho de um bebê, veio se espalhando da faixa interna bem contra o meu fio. A garota que estava dirigindo apenas ficou sentada lá. Ela ficou sentada lá com os olhos fixos, como se não pudesse se mover, mas eu podia ouvi-la. Ela choramingou, como uma garotinha. Ela fez barulhos engraçados. Eu observei, pensando na outra garota. Eu disse que era um sonho e que eu acordaria, mas não acordei. O tremor tinha começado, de novo, mas dessa vez diferente. Foi um tremor agradável, como um berço sendo balançado por um minuto. E então eu ouvi o meio do boulevard ou avenida. Parecia estar se partindo em dois. O concreto parecia estar sendo empurrado para cima por uma pá gigante. Estava se partindo em dois. É por isso que o carro da garota saiu do controle. E então um som alto de novo, como eu nunca tinha ouvido antes. Então centenas de sons, todos os tipos de sons, crianças, mulheres e aqueles caras malucos com brincos. Eles estavam todos se movendo, parecia. Alguns deles acima da calçada. Eu não consigo descrever. Eles estavam sendo elevados. E as águas continuavam escorrendo, escorrendo. Os gritos, foi horrível. Eu acordei. Eu nunca mais quero ter esse sonho. Reparem que aqui termina a primeira parte do nosso vídeo. Desculpe que ficou um pouco longo, mas o texto em si é longo. O próximo programa teremos o terremoto propriamente, com o terremoto na Califórnia, com o texto completo do Joe Brandt, mas também o texto sobre o terremoto no mundo. Ele narra o terremoto na Califórnia, mas também em algumas regiões, em alguns continentes do planeta. Então, eu queria salientar, finalizando esse vídeo, que os sonhos premonitórios, os sonhos como visões do futuro ou proféticos, são comuns em relação a profecias do fim dos tempos. Há muitas profecias, ou visões, ou sonhos, que tentam explicar eventos, né, do final dos tempos. Eu, propriamente, tenho as minhas críticas, tenho as minhas reservas em relação à exatidão ou à certeza sobre esses eventos. A gente tem que ter cuidado porque muitos sonhos já são influência de leituras das pessoas. As pessoas começam a ler sonhos proféticos ou visões proféticas, ter visões proféticas de eventos supostamente do futuro, em função de outras leituras, porque assiste um filme, porque lê um livro, e assim tudo começa a se influenciar-se em torno de um mesmo tema. Bem, então, nesse sentido, a gente tem que ter um cuidado grande para não imaginar que o sonho que tivemos, no caso profético, acerca do final dos tempos, como um terremoto na Califórnia, signifique realmente que a gente está tendo uma visão profética, um sonho premonitório. Pode ser basicamente a influência de uma leitura anterior, ou mesmo porque vimos um filme, né, de catástrofe, como Hollywood costuma sempre fazer. Então é bom ter cuidado em relação a isso. Bem, eu queria agradecer a você que está até agora acompanhando o nosso vídeo e pedir que se inscreva no canal Infinito. As profecias, os enigmas, os mistérios são a pedra de toque, né, dos nossos programas. Eu queria também agradecer àqueles que estão se inscrevendo, que estão ativando a campainha, o sininho, e pedir que vocês, na medida do possível, caso queiram e possam, difundam, né, essa nossa iniciativa. A gente aborda essas temáticas sempre com um pé na ciência, sem forçar interpretações, sempre com o cuidado de difundir conhecimentos, até mesmo na perspectiva da parapsicologia, mas de modo respeitoso, de modo também científico. Quem quiser relatar algum caso de família sobre um enigma, uma profecia, um mistério que seja,
pode escrever o caso para roberto.numeriano@gmail.com. A gente mantém o anonimato, caso assim a pessoa deseje. Muito obrigado e no próximo programa a gente se encontra.